Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo, quando estaremos abordando mais um capítulo do tema A Existência de Deus e o Design Inteligente. Leiamos então nosso primeiro texto, Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Segundo aos Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aí está, então, o nosso capítulo do assunto de hoje, golfinhos, tartarugas e o design nos mares. Vamos orar. Deus de amor e de bondade, agradecidos somos por mais esse estudo da Tua Palavra. Rogamos-te que nos ajudes na compreensão do assunto que trataremos agora. Ajude todos que estão participando deste estudo a entenderem mais e mais da Tua extraordinária criação. Oramos no nome daquele cujo nome está sobre todo nome, Jesus, nosso Salvador. Amém. Ok? Então temos aí o nosso capítulo de hoje, golfinhos, tartarugas e o design nos mares. Vamos ler ainda o nosso versículo que nós também tomaremos como base aqui no nosso estudo. Deixa eu ver aqui. Aí está, Gênesis 1, versículo 21, primeira parte. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. Hoje estaremos mostrando a vida nos oceanos e também, claro, relacionando com o design inteligente. Antes, peço a vocês aí que não se esqueçam de dar o like, se gostarem do assunto, e também de se inscreverem aí no canal, ok? Então, vamos verificar aqui a sequência do nosso estudo. Lembramos que quando nós estudamos lá os 6 dias da criação, lá no primeiro trimestre deste ano, nós mostramos lá o projeto inteligente, lá na criação da girafa, por exemplo, e também do maior animal existente hoje no mundo, ou seja, a grande baleia azul. E agora retornaremos aos mares, para vislumbrarmos mais 2 maravilhas da criação divina. Primeiro, o sistema sonar dos golfinhos. E segundo, o sistema de orientação das tartarugas, envolvendo o campo magnético da Terra. Veja bem, quanto aos golfinhos, são mamíferos marinhos, excelentes nadadores, inteligentes, brincalhões, né? De vez em quando a gente observa aí algumas cenas deles numa piscina, por exemplo, brincando com as pessoas. E normalmente eles vivem sempre em grupos.
Lá nos mares, eles estão sempre em grupos. Os golfinhos possuem um sonar que é extremamente útil para se localizarem na água. Aqui na figura vocês percebem aí uma ideia deste sonar, né? E esse sonar vai servir para capturar presas, né? Eles também se alimentam e eles são predadores também, ou então para perceber a aproximação de um outro predador. Então eles usam esse sonar para isso também. O sonar, o que é o sonar? O sonar, ele é usado, né, pelos homens, é uma técnica que utiliza o som para se comunicar ou detectar outras embarcações ou outros objetos. A Marinha Americana, por exemplo, ela possui um excelente sistema de sonar. Entretanto, este sistema lá da Marinha Americana, ele está longe da perfeição apresentada pelo sistema sonar dos golfinhos. Prestem atenção. A precisão do sonar dos golfinhos é tão admirável que eles podem detectar um pequeno peixe que esteja até quase, mais ou menos, 100 metros de distância dele. Então, ele observa através do sonar, não é nem pelos olhos, através do sonar, ele observa esse peixe, esse peixinho, a quase 100 metros de distância dele. Bem, vamos verificar, vamos deixar aqui um vídeo para vocês, para que possamos agora mostrar mais detalhes sobre o design inteligente projetado pelo criador, quando criou essa criatura maravilhosa. Ok? Vamos passar aqui para o nosso vídeo. Deixa eu ver aqui. Albert Einstein um dia falou: coisa mais bonita que podemos vivenciar é o misterioso, porque o mistério é a fonte de toda ciência verdadeira. Hoje, após séculos de pesquisa e debate, a ciência continua sua busca para explicar o que talvez seja o maior mistério do universo. Como justificar a origem, diversidade e complexidade da vida na Terra? Essa é a grande questão, e eu acho que há duas explicações principais. Duas concepções antagônicas que atraíram a maior atenção e, francamente, geraram a maior controvérsia. A primeira chamamos de materialismo científico. Esta é a visão de que a vida é o resultado de interações físicas entre matéria, energia e processos cegos sem direção, como a seleção natural. Na verdade, é o fundamento da evolução darwiniana. A segunda explicação é baseada na visão de que cada organismo vivo é produto de um propósito, plano e de uma inteligência criativa, que existe fora do mundo natural. Então a ciência enfrenta o desafio de tentar determinar qual dessas ideias conflitantes é a verdadeira. Hoje eu diria que a maioria dos biólogos favorece a visão de que toda a vida se originou no oceano e depois evoluiu gradualmente de simples a complexa, em corais, águas-vivas, tubarões e finalmente seres humanos. Mas se você estudar de fato o reino animal e todos os comportamentos incríveis e a engenharia biológica, eu penso que é um corpo de evidências significativo que desafia a posição materialista. Evidências que apontam para realidades como propósito, plano e imaginação. E não são difíceis de achar. Aliás, estão em toda parte, esperando para serem descobertas. Então, entre num barco, vá à praia, entre na água, mergulhe nela, você vai ver o projeto.
No sul da Califórnia, temos mais densidade de golfinhos por milha quadrada do que em qualquer outro lugar. Temos bandos enormes aqui de até 10 mil golfinhos. É como estar em um estouro de cavalos. Você está bem no meio deles e eles apenas fazem... É lindo de tirar o fôlego. E depois de ver, você não esquece nunca mais. Desde 1994, o capitão Dave Anderson possui e opera uma das empresas de observação de golfinhos e baleias mais bem-sucedidas do mundo. Ele dedicou milhares de horas ao estudo dos golfinhos ao largo da costa de Dana Point, no sul da Califórnia. Eles vêm direto até o barco para pegar a onda de pressão que é criada pelo barco se movendo pela água. Chamamos isso de passeio de proa ou surf de barco. E quando eles aparecem, é tipo, ei, meus amigos chegaram, sabe? É uma sensação maravilhosa. Os golfinhos vivem em bandos ou em grupos e têm uma incrível rede social que lhes permite trabalhar juntos em equipe. Eles vivem em grupos grandes, em parte por segurança. Obviamente, há segurança nos números. Eles vigiam uns aos outros assim. E também ajuda, quando se alimentam, ter vários animais para poderem se espalhar quando estão à procura dos peixes. Quando um cabo hidrofônico é rebocado pelo mar, a dinâmica do grupo é ainda mais aparente. Nós conseguimos ouvir o grupo à distância. E quando os golfinhos se aproximam do hidrofone, os sons ficam tremendamente altos. Estes golfinhos estão se comunicando entre si por meio dos assobios e tem os cliques. Os cliques são como eles encontram a presa. Seus cliques característicos são cruciais para sua sobrevivência. Pois o mundo do golfinho geralmente tem visibilidade limitada e o reconhecimento imediato de comida, aliados ou inimigos depende de mecanismos sensoriais que não são a visão. Você não enxerga muito longe na água, mas o som viaja 4 vezes mais rápido sob a água do que na terra. Então, na verdade, eles usam o som para ver. A ecolocalização, ou biosonar, é um sistema biológico complexo. Os golfinhos o usam do modo que um submarino conta com a tecnologia do sonar para navegar por ambientes onde a visibilidade é marginal ou inexistente. Em termos básicos, a ecolocalização do golfinho funciona assim. O animal produz uma série de sons de baixa e alta frequência que são transmitidos através de sua testa. Quando essas ondas sônicas batem no objeto, o eco é refletido. Quanto maior a distância, mais longa a demora para voltar. Quando o golfinho recebe os sinais refletidos, ele forma uma imagem mental da localização, do tamanho e da velocidade do alvo. Quando estão perseguindo um peixe, eles entram num cardume enorme de peixes e miram um só peixe. Eles vão seguir esse peixe até capturá-lo. E se o peixe saltar fora da água, lá estão eles saltando junto com o peixe. A ecolocalização requer diversos componentes, cada um projetado para uma função específica. Integrados, eles formam o sonar mais eficiente da Terra, natural ou feito pelo homem. Ao subir para a superfície do mar, o golfinho exala e toma fôlego rapidamente. No instante em que ele submerge, seu orifício fecha totalmente, à medida que o ar inalado corre pela passagem nasal indo para os pulmões. O motor que cria a produção de sons é a laringe, um órgão como pistão coberto de músculos. Ele controla o fluxo de ar por passagens gêmeas do crânio, cada uma lacrada por um tampão retrátil. Quando a laringe é empurrada para cima, os tampões nasais se abrem automaticamente e o ar passa livremente na direção de 2 abas chamadas de lábios sônicos.
Os lábios sônicos são os principais geradores de som e são projetados para operar individualmente ou em uníssono. Quando o ar pressurizado atinge os lábios por baixo, eles vibram rapidamente e produzem estalos de alta e baixa frequência, a uma média de até 2.000 cliques por segundo. É uma ação que tem sido comparada aos lábios de um trompetista vibrando, soprando pela boca do instrumento. Quando o ar passa pelos lábios sônicos, ele é armazenado em pares de sacos infláveis. Quando os sacos estão cheios, eles desinflam rapidamente quando os músculos forçam o ar pelo sistema, passando pelos plugs nasais abertos e de volta às cavidades inferiores do crânio. Reagindo à mudança de pressão, a laringe se retrai, criando espaço para o ar reciclado. Quando a cavidade craniana recarrega, a laringe se eleva para aumentar a pressão do ar. Isto faz os plugs nasais se abrirem e começa um ciclo novo de cliques. Ao reciclar o ar inalado, o golfinho pode atrasar a volta à superfície para respirar. Assim, ele pode continuar a ecolocalizar por mais de 10 minutos. Este sistema funciona com equilíbrios e regulagens críticas. Cada componente tem que funcionar à perfeição, em fração de segundo. A eficiência da produção do som também é evidente na transmissão de cliques na direção de alvos potenciais. As vibrações dos lábios sônicos são refletidas dos sacos de ar e ossos do crânio. Aí passam pelo melão, um órgão que preenche a maior parte da testa do golfinho. O melão é altamente flexível e sua forma é ajustada para refinar a transmissão do som pela água salgada. É uma lente acústica, focando ondas de som em raios cônicos. O melão pode concentrar energia acústica por um fator de 4. Quando o raio atinge um peixe, ele é refletido e tem início a terceira fase da ecolocalização. Os ecos refletidos são detectados e canalizados através dos dentes e mandíbula inferior do golfinho, que funcionam como antenas. Esta energia é amplificada enquanto passa por grandes massas de tecido no osso do maxilar e continua até os mecanismos no ouvido médio e interno. No ouvido interno, sinais são então transmitidos por nervos auditivos para o cérebro, onde são analisados em milissegundos. O golfinho interpreta estes dados para produzir uma imagem tridimensional de seu alvo, completada com informações detalhadas sobre sua velocidade, textura e forma. A ecolocalização funciona bem? Em testes controlados, o golfinho pode determinar a diferença entre uma bola de golfe e uma bola de ping-pong, baseado unicamente na densidade de cada objeto. E no fundo do mar, ele consegue achar peixes pequenos enterrados até 15 centímetros na areia. Um golfinho consegue achar uma bolinha no fundo de uma piscina, de olhos vendados. Ele vê dentro das coisas. É um aparato incrível, e se alguém tivesse inventado isto e funcionasse tão bem quanto nos golfinhos, a pessoa estaria bilionária. Pense na ecolocalização do ponto de vista da solução de um problema. O que seria necessário para isso? Eu tenho que fazer o som, primeiro. Segundo, eu tenho que transmiti-lo, tenho que mandá-lo para o ambiente. Muito bem, agora tenho ecos voltando. Eles precisam ser recebidos, mas isso só não basta. Eu tenho que processá-los, tenho que pegar essa informação que entra e transformá-la em algo que eu possa usar e compreender. Fazer o som, transmiti-lo, recebê-lo e processá-lo são os elementos necessários da ecolocalização. E se eu tirar algum deles, vamos tirar a transmissão. Não importa se tenho os outros 3, perco o sistema como um todo.
O desafio de construir um sistema completo cresce quando as 4 fases da ecolocalização são decompostas em seus componentes específicos. Pois para criar o mecanismo inteiro, cada uma das centenas de partes individuais necessárias devem estar integradas e totalmente funcionais simultaneamente. Então, temos todos esses diversos componentes para o sonar. E como o golfinho sabe como usar este equipamento? É aí que entra o instinto. Eles têm não só o equipamento, também têm o manual do proprietário. O instinto é um jogo de instruções de como usar o equipamento, e ele tem que saber isso desde seu nascimento. Tudo isso acontece automaticamente, e a montagem é perfeita. É tipo, você olha e diz, mas é claro, é assim mesmo que deve funcionar tudo. Então, é difícil acreditar que tudo isto aconteceu por acaso, pela seleção natural. Ainda mais quando cada parte sozinha não faz sentido sem o todo. Muito bem. Então, vocês viram aí este vídeo, não é isso? E, como vocês puderam perceber, mais uma, digamos assim, maravilha da criação de Deus. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Participem aí do chat, né? Do chat, e coloque aí uma observação, uma mensagem, uma impressão sua a respeito do que você assistiu aí neste vídeo, ok? Enquanto isso, nós estaremos aqui dando continuidade. Agora vamos falar das tartarugas marinhas, tá certo? Então, lembra que nós falamos de 2 casos. Um era dos golfinhos e agora o outro das tartarugas, ok? Essas tartarugas marinhas, elas são capazes de orientar-se por meio de uma espécie de campo magnético, que é o campo magnético da Terra, navegando por vários anos e alcançando milhares e milhares de quilômetros em mar aberto e retornando mais tarde à sua praia natal. Na época, claro, da reprodutiva para a desova. Então, as fêmeas elas têm que voltar daquela distância imensa, elas voltam e vão até aquela praia que elas saíram dali, né, que saíram e foram nadando, né? E aí, depois de viajarem por um longo período de anos e a uma distância muito grande, essas fêmeas voltam para fazer a desova. Tá? É isso que vocês estão vendo aqui, ó, nesta figura, né, que eu coloquei aí. Vocês podem observar aqui, ó, onde eles saíram, né, da praia, aí foram em direção ao mar e dali eles saíram, né, para essa aventura, para essa viagem. Depois, as fêmeas vão retornar ao mesmo local para fazer a desova, ok? Para colocar ali os ovos e aí efetuar ali o ciclo da reprodução de novo. Esse outro vídeo que nós vamos colocar agora mostra com mais detalhes, né, como as tartarugas conseguem encontrar esse caminho de volta com algum tipo de mapa magnético. Então, preste atenção que é muito interessante. Vamos ver aqui. Cada tartaruguinha dessas é menor do que a mão de uma criança.
mas elas estão prestes a embarcar numa migração que levará décadas e milhares de quilômetros. É uma viagem rica em provas, propósitos e projeto. Depois de correr instintivamente pela praia, as tartarugas nadarão quase sem parar nas próximas 48 horas, na tentativa de escapar de predadores, aves, caranguejos e peixes perto da margem. Mas a sobrevivência imediata não é seu único objetivo. Durante estes 2 primeiros dias, elas farão preparativos críticos para passar o resto de suas vidas no mar aberto. Navegar pelo mar aberto não é nada fácil. E assim que uma tartaruga nasce, há elementos impressos em sua cabeça que lhe dizem não apenas coisas que ela precisa aprender, mas lugares que ela tem que ver automaticamente. Está lá, está no sistema. Tartarugas marinhas migram pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, normalmente sozinhas e sem o benefício de marcos visuais significativos. Para navegar, elas contam com um sistema biológico calibrado para operar em conjunto com um escudo invisível que cerca a Terra. Nosso planeta é bombardeado constantemente por partículas de energia emitidas pelo Sol. Somos protegidos desta barragem mortal por um escudo magnético que se estende por mais de 60 mil quilômetros no espaço. Este fenômeno já foi comparado a um enorme ímã, com linhas de campo que fluem para cima do hemisfério sul e depois envolvem a Terra. Cada linha se cruza num ponto diferente da superfície da Terra a um ângulo e intensidade específicos. Elas são mais fortes nos polos e mais fracas no Equador. Juntas, elas criam um padrão característico que pode ser mapeado como coordenadas para a latitude e longitude de qualquer local do planeta. Desde o momento em que elas eclodem, cremos que elas já gravam os campos magnéticos. Elas são capazes de detectar a intensidade e também o ângulo de inclinação com o potencial de marcar essa determinada praia de desova e latitude e longitude bem específicas. Assim que uma tartaruga marca as coordenadas geomagnéticas de seu local de nascimento, ela inicia uma jornada que conduzirá a um campo de alimentação que ela usará no decorrer de sua vida. Para uma tartaruga nascida na Costa Rica, por exemplo, este local pode ser um recife de corais na República Dominicana, a mais de 1.500 quilômetros dali. Enquanto o filhote nada e boia pelo Caribe, ele continua a marcar uma série de coordenadas em um mapa magnético herdado ao nascer e guardado em seu cérebro. Assim que as tartarugas entram na água, elas detectam campos magnéticos enquanto flutuam. É óbvio que elas estão captando pontos de referência ao longo de sua existência, nesses seus 2 primeiros anos. E são esses pontos que elas essencialmente vão usar de maneira inversa quando saírem do local onde se alimentam por 15, 18, 25 anos depois, para fazer o caminho de volta até a praia da desova. O desenvolvimento da tartaruga, do nascimento à juventude, inclui uma dependência crescente em uma gama de bússolas internas embutidas em sua cabeça. Células microscópicas enriquecidas com cristais de magnetita reagem ao campo magnético da Terra, alinhando-se com o norte. É um ímã minúsculo. E, tipicamente, o que esses cristais de magnetita fazem é se alinharem como a agulha de uma bússola.
E lhes dizem qual é a sua direção e também dizem sobre onde estão naquele momento. Elas precisam dizer em que direção estão indo, mas também precisam saber aonde estão em cada ponto desta viagem. Depois que uma tartaruga chega ao local de alimentação, ela precisa permanecer lá por uma década ou mais até atingir a sua maturidade. Dependendo da espécie, um adulto pode pesar de 36 quilos a quase 1 tonelada. E quando está pronta para reproduzir, a tartaruga ajusta seu curso para a praia onde nasceu. No decorrer desta viagem de volta, ela novamente dependerá de sua bússola e mapa internos. Para encontrar o caminho de casa, a tartaruga segue as coordenadas que ela gravou originalmente anos antes, mas desta vez na ordem inversa. Depois, ao se aproximar da Terra, ela identifica o local específico de sua praia natal com outra ajuda de navegação, o seu olfato. As tartarugas podem detectar certas pistas, ou seja, substâncias químicas na água que possam ter vindo da praia de desova, moléculas de lama ou sedimentos. Elas devem ter guardado essa informação em algum lugar, mas quando elas retornam 25 anos depois para a sua praia, esse é o ponto que essa informação tem que voltar ao cérebro e falar, tá, lembre-se dos cheiros, lembre-se das moléculas de 25 ou 40 anos atrás e agora está na hora de começar a pensar e encontrar estas pistas. E esse pode ser outro modo das tartarugas, ao se aproximarem mais e mais da praia de desova, reconhecerem que estão no ponto certo. Todo ano, esta cena se repete em praias tropicais ao redor do mundo. Uma a uma, fêmeas adultas se arrastam do mar para a praia onde nasceram de um ovo. Elas escavarão ninhos e cada uma porá centenas de ovos. Depois voltarão ao mar para seguir um mapa gravado nelas de volta ao local de alimentação, em um ciclo migratório que elas repetirão dezenas de vezes durante o próximo meio século. Como cientista, eu adoro fazer perguntas sobre sistemas intrincados de projetos e buscar as respostas até chegar a uma certa conclusão. Esta ideia de migrar milhares de quilômetros por mares abertos é muito difícil de imaginar. Mas mesmo assim, as tartarugas são capazes de achar o caminho de volta, às vezes a poucos metros de onde era a praia da desova. Muito bem. Então, o que vocês acharam? Viu aí que sistema impressionante que nós vimos? Né? Esse sistema de navegação, né? Será que isso surgiu assim por acaso? Né? Ao longo do tempo, dos anos? Será que isso evoluiu para chegar a um sistema perfeito desse, funcionando ao mesmo tempo? Isso é complexidade irredutível, porque o sistema ali, o sonar, ele tem que, tanto o sonar dos golfinhos, quanto esse sistema de navegação das tartarugas, né, através aí do magnetismo, né, do campo magnético da Terra, isso aí não pode ter surgido, né, através de seleção natural, enfim, mutações. Nós sabemos que, como tinha que estar tudo pronto, um projetista, um designer, não é? Um criador que estava presente lá quando elas foram criadas, quando elas surgiram, teria que ter planejado e executado este projeto
inteligente fantástico. Então, o que vocês acharam aí? Vocês poderiam responder aí, aí no chat, colocar alguma observação ou alguma informação, né? Vocês poderiam escrever aí a respeito de tudo que vocês viram aqui nesse vídeo. Então, eu deixo para vocês responderem. Responderem o quê? Aqui pergunta, será que esse sistema sonar dos golfinhos e o sistema de navegação das tartarugas surgiu por acaso ou teve um projeto inteligente? Então, vocês poderão aí responder, pensarem e até participarem aí do chat também. Ok? Chegamos, então, ao final do nosso estudo de hoje. E, para isso, nós vamos ler aqui, vejamos, aqui o nosso texto, 1 Pedro 3,15, vou colocar aqui para vocês. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, esse é o nosso objetivo nesses estudos, é exatamente nos preparar, né, para responder aí a razão da nossa fé, né, da nossa fé no Criador, daquele que tudo criou pelo poder da sua palavra. Ok? Tenhamos, então, todos um ótimo domingo. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir.